Bom dia, minha gente, bom dia. Já agradeço já hoje já. E hoje, minha gente, eu quero falar sobre como é uma loucura ser mãe. E como é difícil. Difícil não, desafiador. Como é desafiador conciliar ser mãe com trabalhar ao mesmo tempo. E eu costumo dizer que é uma loucura, minha gente. Ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo é uma loucura. Já ser só mãe já é uma loucura, né? E tem dias, minha gente, que eu só parece que eu vou surtar. Às vezes eu tenho minhas dúvidas se eu sou normal, se eu tô insana, se eu não sei, eu preciso ser a investigada pelo CAPS, porque tem dia que só falta enlouquecer aqui. Mas é isso, mas é aquela loucura gostosa, né, minha gente? E tem dias que tem dias mesmo que eu fico me perguntando como é que eu consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem dias que eu faço. Tem dias aqui que eu faço 10 coisas ao mesmo tempo ou mais. Então eu fico feito louca. Tem dia que eu acordo aí, boto café pro menino, boto o menino pra dar banho nele, troco o menino, boto o menino pra escola, toma café, grava. E aquela loucura. E a gente tenta conciliar isso, o trabalho e a cuidar dos nossos filhos. E eu não sei, eu acredito que nós mães, a genética da gente foi feita para isso, para a gente auxiliar as outras pessoas. Porque eu fico impressionada como a gente tem aquela agilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E querendo ou não, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente se dá muito bem fazendo isso. Não querendo dizer que, não querendo romantizar que não é exaustivo, que é cansativo, sim, é muito cansativo, minha gente. Tem dias que eu queria eu acredito também que muitas mães, tem dias que só queria ser rendida, ter alguém que nos rendesse, descansar um pouco, para a gente poder descansar um pouquinho, ou que a gente pudesse pelo menos ter uma férias, um 2 dias de férias de folga. Que todo mundo tem um tempinho para ter sua folguinha, mas nós mães não temos. A gente trabalha 24 horas, 48. Até as máquinas, minha gente, elas são ligadas para descansar. E nós mães não, a gente trabalha o tempo todo. Tem dias mesmo aqui em casa que eu tô dormindo e meu filho acorda de meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E no outro dia pra eu acordar de 5 horas da manhã em ponteiro, eu pensei que eu ia ficar cansada, não, 5 horas da manhã em ponteiro, já estão acordados. E eu tô exausta. Eu fico incrível como eles têm energias. Graças a Deus, é muita energia, minha gente. É muita energia. Então, muitas vezes aqui na semana tem dias que ele acorda 2 vezes na semana de madrugada. Às vezes ele acorda assustado, às vezes ele tá doentinho, chatinho, aí eu vou lá. Às vezes ele do nada acorda, 5 de noite acorda. Não, mamãe, você quer perturbar hoje? E acorda, e é isso, mas é uma loucura. E para acordar no outro dia cedo, ter que cuidar de almoço, lavar roupa, gravar, fazer edição, levar a menina na escola, buscar, é uma loucura. Tem dias aqui, minha gente, que eu não paro. Aí depois eu fico pensando assim, meu Deus, hoje eu não parei um segundo. Que loucura. Ser mãe é uma loucura, minha gente. Ser mãe é uma loucura, que nem todo mundo consegue fazer esse trabalho que uma mãe ela faz tão com maestria, né? Acredito que muitos homens tentam fazer, mas ele não vai ter aquela paciência que nós mães temos. Embora que muitas das vezes a gente surta, tem dia que a gente tá aqui, meu Deus do céu, é uma loucura, minha gente, é uma loucura. Não vamos romantizar. Tem dia que eu surto aqui, minha gente, eu fico me perguntando, meu Deus, eu tô normal. Às vezes eu me tranco assim no banheiro, é o meu único momento que eu tenho paz, é quando eu vou no banheiro. E mesmo assim, ainda não tenho paz, minha gente, quando eu tô no banheiro, meu filho fica, mamãe, distante.
Então é aquela loucura, nem no banheiro a gente tem o nosso momento de sossego. Ser mãe é isso, eu acho que a gente se anula, né? A gente esquece nosso eu e vive mais para auxiliar. Eu não costumo dizer tanto servir, porque servir soa muito submissa, não gosto, né, de ser submissa. Vai depender também, né? Porque eu mesmo gosto de ser submissa para meus filhos, para minha família, entendeu? Eu gosto assim de servir a ele, eu sou grata por poder ter esse privilégio de auxiliar, servir meus filhos, a minha família, entendeu? Então eu sou grata sim, porque tem tantas pessoas aí que queria ter esse privilégio de estar cuidando dos filhos da gente. E o meu trabalho, ele me dá esse privilégio. Então eu sou muito grata de poder trabalhar em casa, muito da meus filhos. E eu sempre sonhei ter um trabalho assim, para poder ficar em casa. E muito antes de ser mãe, eu já pensava comigo que primeiramente Deus, depois meus filhos, sempre serão minha prioridade. Então eu sempre quis um trabalho que eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos. Eu nunca quis um trabalho que eu não pudesse apreciar o momento com meus filhos, entendeu? Mas também eu sempre quis ter minhas coisas, comprar minhas coisas, poder trazer as coisas que ele precisa, prover as coisas para ele, entendeu? Então eu muito antes, quando eu era muito mais nova, eu sempre sonhei em ter um trabalho que eu pudesse cuidar dos meus filhos e ao mesmo tempo eu dar tudo que ele precisa. Então é sobre isso, minha gente. Eu sou grata por poder proporcionar isso para ele, poder viver isso e cuidar dele ao mesmo tempo. Isso não tem dinheiro no mundo que compre. Mas sim, continuo levantando a pauta. É uma loucura. Ser mãe é uma loucura, mas é uma loucura gostosa. Né? É uma loucura gostosa. Tem dias que você parece que vai enlouquecer de tanta informação. Mas eu acredito que a gente foi feita para isso mesmo. Então a gente vai se sobressaindo muito bem. Eu acredito que a gente se sai muito bem nisso. Claro, precisamos sim descansar. Precisamos sim. Eu queria falar muito sobre esse assunto de a gente precisaria que alguém nos rendesse. Eu acredito que toda mãe queria isso, que alguém chegasse e nos rendesse, deixasse a gente descansar um pouquinho. As mães, elas não reclamam de ser mãe. Eu acredito que as mães, elas queriam um momento dela de descanso. É isso. Eu acredito que as mães queriam um tempo para descansar, para poder voltar revigorada, renovada, para voltar com mais força, com mais ânimo. Todo mundo precisa de descanso, né, gente? Todo mundo tem. O corpo da gente precisa de descanso. A mente precisa de descanso. Então, eu acredito que é isso, que muitas das mães, às vezes, nem estão reclamando, elas só estão exaustas, elas só estão cansadas, elas só precisam ser rendidas pelo menos um dia, 2 dias, uma semana, ela só precisa disso. E a sociedade, ela não olha esse lado de render a mãe. Ela auxilia tantas pessoas, ela ajuda tantas pessoas. E quem nos ajuda? Quem é que auxilia as mães? É uma missão tão importante para a sociedade. Elas fazem tantas coisas. E quem é que nos auxilia? É sobre isso. Eu acredito que as mães, elas precisam de auxílio. Alguém que renda ela, para ela poder descansar um pouco e voltar renovada. Porque é uma loucura, minha gente, você trabalhar e cuidar dos seus filhos, cuidar da casa ao mesmo tempo. É muita coisa, é muita informação, você não para, você não tem aquele momento de parar. Eu mesmo só paro quando eu digo assim, hoje eu vou parar porque eu preciso descansar. Quando eu vejo que meu cérebro está fervilhando, quando eu vejo que meu corpo está exausto, que eu estou muito cansada mesmo, eu tenho que ignorar algumas coisas, porque se eu não ignorar, não tem não, sempre tem coisas para fazer, sempre tem. Então se eu não parar para ignorar algumas coisas, eu não paro nunca. Então quando eu parar, quando eu estou muito mal mesmo, quando eu estou, às vezes a gente até doente, a gente não para, entendeu? Eu costumo dizer que mães não têm direito de ficar doente, porque se a gente fica doente, quem é que vai fazer coisas que só nós mães conseguimos fazer, né?
Acredito eu que muitas mães se pararam, porque querem ou não, tem filhos que ainda são dependentes da gente, como meus mesmo tem 4, 5 anos. Então eu não posso parar. Se eu parar, quem é que vai fazer o comer dele? Quem é que vai dar banho neles? Quem é que vai levar ele para a escola? Quem é que eu uma pessoa? Como vocês sabem, eu sou a mãe e o pai deles. Então, se eu parar, eu não tenho uma rede de apoio. Se eu parar, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Ninguém. Então é isso, minha gente. Eu acredito que a mãe precisa de alguém que rendam ela, pelo menos por um momento, até ela se renovar, se regozijar, voltar com mais energia, com mais força de vontade para terminar a sua missão, que é ser uma boa mãe, uma mãe que cuide bem, com amor e carinho dos seus filhos, da sua família. Eu queria muito que a sociedade olhasse mais com amor e carinho pelas mães, que elas são tão importantes para a gente, e que as pessoas olhassem mais com respeito pelas mães, entendeu? Mas eu acredito ainda que num mundo melhor, que as pessoas vão respeitar mais as mães, porque mães são muito importantes. Eu mesmo não tenho hoje, mas minha mãe, sinto muita falta dela, e é muito bom ter mãe, e mãe faz uma falta, minha gente, danada, faz uma falta. Mãe é maravilhoso. Então é isso, mas é sobre isso. Se você conciliar o trabalho, a sua maternidade, não é fácil, mas é aquela loucura gostosa, né? É aquela loucura muito gostosa. E é sobre isso. É sobre isso que vocês tentem conciliar o seu trabalho, tentem aproveitar cada momento com seus filhos. Quando você tiver um tempinho, corra para aproveitar um momento com eles, brincar com eles, levar ele para uma praça, para uma praia, e tente conciliar o seu trabalho, porque é possível sim. Tem muitas mães aí que conseguem fazer isso. Priorize mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos. Tente escolher trabalho que você possa estar mais perto dos seus filhos, porque eu mesmo sempre gostei mais de empreender, porque empreendendo a gente vai poder prover dentro de casa, e ao mesmo tempo a gente vai poder cuidar dos nossos filhos. E eu nunca gostei de deixar meus filhos na mão dos outros, eu nunca confiei, a gente sempre tem esse pensamento. E até hoje, antes eu já tinha, e hoje está mais forte ainda esse pensamento de não confiar os meus filhos com todo mundo, eu não confio de jeito nenhum. Então, por isso que eu sempre sonhei ter meus filhos perto, um trabalho que eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo cuidar deles. Eu sempre sonhei em ter assim, um trabalho assim para mim. Então, para mim, eu sou muito grata em trabalhar com a internet, porque é uma coisa que eu posso fazer. Eu posso trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos, e eu sou muito grata por isso. Eu sempre estava procurando uma maneira de prover dentro de casa e ao mesmo tempo cuidar deles. E para mim, está sendo muito gratificante. Não tem dinheiro no mundo que compre, minha gente. Você tá trabalhando e cuidando dos seus filhos ao mesmo tempo. Isso é um privilégio. E acredito que muitas mães queriam também estar podendo trabalhar e cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo. Então eu aconselho a vocês, mães, que vocês procurem um trabalho que você possa cuidar do seu bem mais precioso, que é os seus filhos. Nossos filhos é o nosso bem mais precioso, mas não tem dinheiro no mundo que compre. Então procure empreender em alguma área da sua vida que você possa trabalhar e cuidar deles, tá olhando eles, porque não tem ninguém no mundo que vai cuidar dos nossos filhos mais do que nós mesmos. Claro, eu tô falando de mães, não de outras coisas que tem também, que a gente não pode ser hipócrita, mas é raro. Mas eu tô falando de mães mesmo, mães de verdade. Não tem dinheiro no mundo que compre isso, da gente tá cuidando dos nossos filhos. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos tão bem quanto a gente mesmo. Ninguém vai cuidar com tanto carinho, com tanto zelo. Ninguém vai ter tanta aquela visão que uma mãe tem, entendeu? De cuidado. Ninguém vai cuidar tão bem quanto nós mesmos. Então priorize isso, porque não tem dinheiro no mundo que compre. Eu não consigo nem imaginar alguma coisa acontecer com meus filhos e eu estar longe. Eu não consigo nem ir para tão longe e deixar meus filhos com ninguém. Eu costumo dizer que onde eu arrasto meus filhos. Onde eu estiver, tem que ficar com meus filhos. Então, porque eu não confio. Eu acho que está mais seguro perto de mim. Porque eu sei
que eu sou capaz de fazer pelos meus filhos. Eu sei a loucura que eu sou capaz de fazer por eles. Pelos meus filhos, eu sou capaz de morrer, de matar. Eu posso não sei se posso falar isso aqui agora. Sou capaz de fazer loucuras pelo meu filho, coisas que ninguém vai fazer. Se meu filho estiver em risco de vida, eu sou capaz de fazer qualquer loucura para salvar a vida dele. Então, é como eu digo, ninguém vai cuidar tão bem dos seus filhos quanto você. Então, se você puder priorizar cuidar dos seus filhos, priorize. O mundo está muito violento, o mundo está cheio de maldade, meu gente. Então, priorize o que você tem mais de especial, de mais importante, que é os nossos filhos aqui na Terra. Que Deus nos presenteou com filhos para a gente apreciar cada momento com eles. Eles não vão estar com a gente para sempre. O momento, essa fase que eles estão com a gente vai passar, eles vão crescer, não vai ser para sempre. Então, aprecie esse momento que é passageiro. Não vai ser para sempre. Então, aproveite cada momento que você estiver com ele, aproveite. Então, é isso, minha gente. Eu vim falar sobre esse assunto, sobre conciliar o trabalho e a maternidade, que é uma loucura. Vou falar sempre que é uma loucura, mas é uma loucura gostosa de se viver, que mais tarde, futuramente, a gente vai ter muitas histórias para contar. É muito bom guardar memórias do que a gente viveu com nossos filhos. Porque na vida a gente só leva isso, né, minha gente? A gente só leva os momentos que a gente passa com as pessoas que a gente ama. A gente não leva mais nada nessa vida. Então, e você está fazendo momentos com seus filhos, vocês vão levar o quê? Eu mesmo acredito que eu vou levar muitos momentos com meus filhos. E tenho fé em Deus que eu quero levar mais momentos ainda com eles. E tenho muitos planos ainda de fazer com meus filhos. Deus queira que Deus me dê o privilégio de poder ainda fazer. Deus me dê mais tempo aqui na Terra, de eu poder fazer esses planos que eu tenho ainda com eles, de levar ele para muitos lugares, conhecer muitos lugares novos, porque isso não tem preço, né, minha gente? Porque para eles tudo é novo, então a gente leva eles para conhecer as coisas que eles não conhecem ainda e ver aquela reação no rostinho dele. Não tem dinheiro no mundo que compre, e a gente tem o privilégio de mostrar isso para eles. Não tem dinheiro no mundo que compre, não. Então isso é muito gratificante. Eu fico triste que tem muitas pessoas que não percebem a grandeza e a beleza e o privilégio que é conviver com nossos filhos. Eu fico muito triste, mas infelizmente, né? Infelizmente tem gente que não percebe essa dádiva que é passar um momento com nossos filhos. Infelizmente, mas triste para elas, né? Porque quem tem essa visão é um privilegiado, porque vai aproveitar o melhor da vida, vai apreciar o melhor da vida, porque na vida a gente não leva nada, a gente só leva os momentos que a gente passa ao lado de quem a gente ama. E é sobre isso, que você aproveite esse momento com seus filhos, com sua família, com sua mãe. Tenta conciliar o seu trabalho com a sua maternidade, tenta procurar um trabalho que possa trabalhar e ao mesmo tempo aproveitar o momento dos seus filhos e viver essa loucura gostosa que é ser mãe e prover ao mesmo tempo. E eu que estou fazendo, que eu estou tentando fazer o máximo, eu estou tentando ser a melhor mãe que eu posso ser com meus filhos. E é sobre isso, minha gente. E eu sou muito grata a Deus por ter meus filhos, que eles são meu maior presente, a minha bênção, né? Minha bênção, eu amo demais meus filhos. São o melhor presente que Deus me deu, foi meus filhos, minha mãe também, né? Minha família, minha família. Então, eu sou muito grata. E o que eu mais peço a Deus nas minhas orações é que Ele me dê mais tempo com meus filhos, me dê saúde para eu aproveitar, apreciar cada momento com eles. E tente não trabalhar tanto, mais do que cuidar dos seus filhos, do que aproveitar o momento com seus filhos, gente. Trabalho é bom, é necessário, é essencial, mas nossos filhos tem que ser nossa prioridade. Nossos filhos é mais importante que qualquer trabalho. Quando seu filho pedir assim, mamãe, um tempinho para brincar, para um pouquinho, vai brincar com ele, vai aproveitar. As crianças, elas nem exigem muito da gente. Às vezes, uma coisa tão simples como você comprar um pirulito para eles, um confeito, eles ficam tão felizes, minha gente. É tão fácil fazer uma criança feliz. Às vezes um brinquedo parece uma coisa simples, mas é tão importante para eles ficam tão felizes. Você vê no rostinho deles, fica tão contente.
Às vezes você comprar uma pipoca, uma coisa assim, não tem dinheiro, porque não é dinheiro, não é questão de dinheiro, é questão de com pouquíssimas coisas você consegue fazer uma criança feliz. Muitas das vezes eu estou aqui, eu chego com um pirulito, dou ao meu filho um confeito, ele fica tão contente. Ou seja, não é o dinheiro. A criança não precisa de muito para ser feliz. Elas são felizes com tão pouco a gente consegue arrancar o sorriso de uma criança. Então é isso, minha gente, que vocês não arrumem desculpa para dizer, não tenho dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro, vai ali, compre um pirulito, uma pipoca, vai dar um passeio com eles, para ele ver a natureza, sentir um pouco o vento, ver as coisas simples, porque o que tem mais valor acho que tem nas coisas simples, minha gente. Às vezes esse passeio tão simples, é tão gratificante, tem tanto mais valor do que coisas assim tão luxuosas. E é sobre isso. Tente curtir o seu momento com o seu filho, tenta auxiliar o seu filho, o seu trabalho, tenta auxiliar essa loucura gostosa. E lembre-se que você tem um dia maravilhoso e seja grata.